As pessoas têm tentado inventar histórias sobre humanos de aparência estranha desde sempre. O que é ainda mais estranho é que, ao longo dos anos, as pessoas até afirmaram ter provas desses humanoides míticos, como os Gorgades, que se dizia ser uma tribo que vivia em ilhas próximas à costa atlântica da África. A primeira vez que esse povo foi mencionado em qualquer tipo de literatura remonta ao 1º século. Não se falava muito sobre os cavalheiros da tribo, mas as damas eram especiais. Dizia-se que as mulheres dessa tribo tinham pelos por todo o corpo. Hoje em dia, os cientistas têm quase certeza de que as pessoas podem ter confundido esses humanoides com macacos ou símios. Um general cartaginês afirmou ter visitado as ilhas naquela época e descreveu os homens como sendo corredores muito rápidos. Isso reforça a ideia de que esses relatos eram de primatas, não de pessoas. É normal supor que macacos ou macacas teriam fugido depois de ver pessoas pela primeira vez, certo? A localização dos Gorgades e de suas ilhas nativas é incerta, e foi descrita de diferentes maneiras por escritores ao longo do tempo. Plínio o Velho, um acadêmico romano do 1º século, escreveu sobre outra tribo estranha. Esse povo era chamado de Astome. Semelhantes aos Gorgades, diziam que eram pessoas peludas que viviam na parte superior do rio Ganges, perto da atual fronteira com o norte da Índia. No entanto, não era sua aparência que os tornava estranhos. Plínio escreveu que essas criaturas não comiam nem bebiam nada. Não porque não quisessem, mas porque não tinham boca. Eles se alimentavam cheirando o aroma de plantas e maçãs. Um cheiro forte também poderia ser muito perigoso para eles. Quanto à sua constituição geral, diziam que eram magros e ossudos, principalmente porque não consumiam nenhum alimento. É difícil acreditar que essas pessoas tenham existido em algum momento, mas pode haver alguns fatos históricos que comprovem esse misterioso comportamento de farejar. Alguns especialistas acreditam que as tribos localizadas perto das montanhas do Himalaia levavam frutas e vegetais perfumados em suas viagens. Isso se deve ao fato de que cheirar algo agradável pode ajudar a combater o mal da altitude. No passado, os viajantes achavam que a náusea era causada por vento ruim e tentavam lidar com isso cheirando cebolas, maçãs secas, damascos e alho. Plínio o Velho parece ter se divertido muito ao escrever sobre espécies estranhas semelhantes a humanos. Em seus escritos, ele também menciona uma tribo de pessoas sem cabeça, com seus rostos no peito. Eles também eram populares nos contos medievais e também foram apelidados de Chest Eyes, olhos no peito. Dizia-se que viviam em áreas montanhosas e arborizadas do norte da África, cercados por animais selvagens como leões, elefantes e cobras. Heródoto, o escritor grego do século V a.C., também menciona esse povo em sua história. Mas como ele é conhecido tanto como o pai da história quanto como o pai da mentira, eu não acreditaria tão rapidamente em suas histórias. Como em muitos outros mitos que envolvem criaturas míticas, há alguma verdade nessas descrições. As pessoas que viajam pelo deserto, como os tuaregues, tradicionalmente usam roupas que as cobrem completamente, com espaços no tecido apenas para os olhos e nariz. É por causa dessa tradição que eles acreditam que isso os protege dos espíritos enquanto atravessam o deserto. Não é de admirar que essas vestimentas possam ter induzido os escritores antigos a pensar que essas pessoas não tinham cabeça. Esse próximo grupo mítico era como os Basset-Hounds dos humanos. Não porque tivessem um bom olfato ou porque roncassem no sofá o dia inteiro, mas porque tinham orelhas tão longas que podiam cobrir todo o corpo à noite. Eles eram chamados de Panote. Diziam ser uma tribo de pessoas com orelhas gigantes de algumas ilhas frias desconhecidas. Eles dormiam dentro de suas grandes orelhas e alguns diziam que elas podiam até ajudar essas pessoas a voar. Depois há as histórias sobre os monópodes. Você já deve ter adivinhado como eles eram. Os monópodes eram criaturas da mitologia antiga que tinham apenas um pé grande. A palavra monópode significa um pé em grego. Eles também eram chamados de Sciapod, que significa pé de sombra. Isso se deve ao fato de que, de acordo com alguns relatos, essas pessoas tinham pés tão grandes que podiam usá-los como guarda-chuvas para ajudá-las a se esconder do sol. Eles simplesmente se deitavam de costas com o pé para cima para o caso de serem pegos pelo calor escaldante. Não importa a queimadura no pé. Eles foram mencionados pela primeira vez em uma peça de teatro em 414 a.C. Outros escreveram sobre histórias de viajantes que encontraram monópodes na Índia e descreveram essas pessoas como tendo uma perna, mas com a qual podiam facilmente saltar para se locomover. Nenhuma lista de criaturas estranhas semelhantes a humanos estaria completa sem as sereias. Elas são descritas como seres míticos que vivem no mar e geralmente são retratadas como tendo a parte superior do corpo de uma mulher e a cauda de um peixe abaixo da cintura. Em diferentes culturas, a sereia representa a vida e a fertilidade ou o perigo e a destruição.
A mais antiga lenda de sereia conhecida data de cerca de 1000 a.C. Nessa história, o espírito Atargatis queria viver no mar, mas seus pares não permitiam que ela abrisse mão de suas belas feições. Assim, optaram por essa aparência metade humana, metade peixe. Também há contos populares de sereias no início da Grã-Bretanha, mas sem ilustrações. Nos contos de marinheiros, as sereias podem simbolizar tanto sorte quanto tragédia. Como os marinheiros passavam muito tempo no mar e, às vezes, não tinham nada para fazer, não é de admirar que tenham começado a acreditar em figuras que controlavam o clima. As sereias eram vistas como atraentes e perigosas, como o próprio mar, refletindo a natureza imprevisível e emocionante da água. Não temos provas de que as sereias existem hoje, mas algumas pessoas fizeram o possível para fabricar evidências ao longo dos anos. Você já ouviu falar da sereia de Fiji? Foi uma criatura inventada pelo showman americano P.T. Barnum na década de 1840. Ela foi apresentada em Nova York, Boston e Londres e atraiu muita atenção do público. Não era a única do gênero, e o mais estranho é que essas sereias falsas nem sequer eram muito agradáveis de se ver. Algumas delas foram feitas prendendo caudas de peixe a ossos de macacos ou símios. A República Dominicana tem sua própria criatura mitológica misteriosa de aparência humana. Essa história fala de uma mulher que vive na floresta, descrita como tendo longos cabelos escuros. Mas aí vem o problema. Disse que ela tem pés para trás, apesar de ser bem baixa. Suas feições são descritas como extremamente bonitas, especialmente seus olhos. Seu nome é Laciguapa. Acredita-se que ela seja uma criatura noturna e não é possível prever seus movimentos com base em suas pegadas, devido à forma como seus pés estão posicionados. Acredita-se também que, para avistá-la, você precisará procurá-la à noite, mas somente quando houver lua cheia. Ah, sempre é uma pegadinha. E você também precisará de um cachorro para ajudar. No entanto, há muitas variações nessa história. Outros contos falam de uma criatura tímida que foge diante do simples fato de ver humanos. Sabe-se que ela dorme em árvores e se alimenta de peixes e frutas. Você ouvirá falar de anões, principalmente na mitologia nórdica. Em muitos contos do norte da Europa, os anões são descritos como sendo fisicamente menores do que a maioria das pessoas, mas também como os melhores ferreiros. Eles eram responsáveis pela fabricação de ferramentas poderosas que ajudavam muitos heróis em suas missões. Alguns anões também tinham habilidades de mudança de forma. Eles frequentemente assumiam a aparência de itens inanimados, como agulhas, e também de criaturas como peixes e lontras. Essas histórias de anões também podem ter alguns fatos históricos que as sustentam. Na Idade do Bronze, os mineiros localizados no sul da Europa foram ficando lentamente sem estanho, o material necessário para a fabricação do bronze. Ao buscarem mais suprimentos, eles se deslocaram para o noroeste, onde havia mais estanho disponível. Esses mineiros eram mais baixos do que a maioria dos europeus do norte e suas características incluíam pele mais escura, além de cabelos e barbas mais espessos. Eles tinham um conhecimento muito melhor dos metais e de como extraí-los e usá-los para fazer as ferramentas necessárias. Não é de admirar que eles tenham impressionado muito os convidados, a ponto de eles acreditarem que os mineiros eram mágicos.